Então, pessoal, vamos iniciar hoje mais uma aula na qual nós iniciaremos o desenvolvimento do nosso site propriamente dito, né? Na aula passada, se vocês lembrarem, nós já preparamos o nosso ambiente, né, para desenvolver o site. Criamos uma pastinha onde nós vamos colocar os CSS, já temos aqui o Lightbox, né, que é aquele CSS do plugin que nós vamos utilizar. Nós temos aqui a pasta das imagens, né, onde nós temos um modelo salvo aqui dentro, e as imagens que nós acabamos fatiando, né? E também temos a pasta JavaScript, que é onde essa pasta que nós utilizamos para guardar os nossas funções ou os nossos comandos em JavaScript. Por enquanto nós temos só uma biblioteca e alguns plugins, que é a biblioteca jQuery. Acredito que isso aí vai aumentar um pouquinho. Muito bem. Então, qual que é a ideia principal? Nós vamos desenvolver o nosso modelo. Eu vou começar desenvolvendo justamente a página inicial, que é essa aqui. Antes vou fazer umas observações sobre esse site. E logo em seguida, nós vamos dividir essa aula em duas aulas, né? Porque para ficar mais entendível e também para não ficar uma coisa muito maçante, né? E para que vocês consigam aproveitar bem aí. Mas antes de mais nada, eu vou acabar fazendo alguns comentários sobre esse nosso layout aqui. Muito bem. Primeiro comentário sobre o layout. Percebam o seguinte. Tudo que nós fomos montar nesse layout, há alguns elementos que esses elementos vão estar presentes em todas as páginas. Como, por exemplo, o menu. O menu lateral, ele é algo que vai ficar presente em todas as páginas. Também, nós temos presente o rodapé, né? Esse rodapé, acredito eu, nós vamos ter ele em todas as páginas. Então, o que vai mudar dentro do nosso site é o conteúdo, esse miolinho que nós temos aqui, né? Então, tendo essa ideia aí, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar aqui, nós podemos desenvolver esse nosso site, ou todos os sites que forem desenvolvidos aqui para frente, de forma elementar, ou seja, nós criamos alguns elementos, né, soltos dentro desse site, e o contexto todo será montado como um quebra-cabeça, por exemplo, certo? Por quê? Porque vocês imaginem o seguinte, eu vou criar aqui o meu site, então eu crio a minha primeira página, né? Criei minha primeira página e coloquei o meu menu aqui do lado, criei ele na página mesmo. Então a página inicial está pronta. Para eu criar a página empresa, o que é que eu faço? Eu posso simplesmente copiar e colar esse arquivo, né? E só substituir o conteúdo. Ótimo, não está errado, vai funcionar. Para pacotes, galeria, enfim, para tudo isso nós podemos fazer a mesma coisa. Nós só copiamos e colamos o arquivo, abrimos ele e editamos o que precisa, né? Só que percebam o seguinte, esse site é pequeno. Imagine vocês com um site aí com 30 ou 40 páginas, né? Trabalhando dessa maneira. Aí, algum tempo depois, o cliente vem e pede para vocês, eu gostaria que acrescentasse mais um link aqui nesse menu, né? Ou mais algum elemento aqui nessa lateral, de repente, sei lá, o Facebook, alguma coisa. Muito bem, se vocês copiaram e colaram cada página, o que vai acontecer? Vocês precisam abrir página por página e ir lá, e através dessas páginas ir alterando uma por uma, né? E atualizando. Já se nós trabalharmos de uma maneira mais inteligente, né? Trabalharmos ali com elementos, né? Com partes do site, nós alteramos simplesmente um arquivo e esse arquivo ele será atualizado para todas as páginas, porque ele existe somente uma vez, né? Então essa é a primeira ideia que eu quero passar para vocês, que nós vamos desenvolver ele por pedaços, né? Por etapas, para que fique mais fácil depois a manutenção, que é o grande problema e o grande custo, né, de toda empresa de desenvolvimento, é justamente a manutenção. Muito bem. Então, o que é que eu vou começar fazendo aqui? Primeira coisa, eu vou abrir o Dreamweaver, tá? Eu vou trabalhar com o Dreamweaver para ele facilitar e também agora nós vamos treinar a parte prática do Dreamweaver, né? Então, eu vou abrir o Dreamweaver. Primeira coisa que nós temos que saber, eu já expliquei para vocês,
mas é a questão do site. Nós precisamos sempre criar um novo site. Todo o site que nós iniciamos, nós temos que teoricamente configurá-lo no Dreamweaver, né? Para que ele já tenha essa ideia de pastas. Eu já configurei na aula passada, se vocês lembrarem, deixa eu encontrar onde é que está aqui, a nossa agência de viagens, ou aula 5... Aula 5, né? Então eu configurei o nome do meu site como aula 5. Vocês podem configurar como agência de viagens, como, enfim, como vocês quiserem. Configurei dessa maneira para ficar mais fácil, né? Para acabar não misturando com os outros sites. Muito bem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo site, ok? Como é que eu vou chamar esse site, né? O nome do site ele pode se chamar agência de viagens, tá? Eu vou por isso aqui, tá? Como uma chave para eu lembrar, que é do curso de web desenvolvimento básico, ok? Vocês podem criar com o nome que vocês quiserem e tal. Isso aqui é mais uma questão minha, né? Para eu me localizar depois. Bom, em que pasta que está o nosso site? Esse nosso site, ele está dentro da área de trabalho, né? Da minha área de trabalho, de vocês aí, vocês podem estar salvando onde vocês quiserem. Eu tenho uma pasta aqui chamada Web Desenvolvimento. Vamos ver onde é que está. Web Desenvolvimento Básico, aula 6, agência de viagens. Então essa é a pasta raiz do meu site, tá? É a pasta principal do meu site. Eu vou dar um salvar. Ok. Servidores, né? Eu não vou trabalhar com servidores remotos, eu vou trabalhar com o servidor local. Então, o que é que acontece aqui com o servidor local? Eu vou dar o nome para ele, servidor local. Ou localhost, vocês podem estar vendo, essas palavras significam também, né, um host local, né, localhost. Como que é a conexão, né? Nós podemos trabalhar com o Dreamweaver conectando um site até de maneira remota, né, através de FTP. Aí o que acontece? Eu estou conectado diretamente com esse meu site em outro servidor. Aí eu posso estar atualizando esses meus arquivos, né? E a partir do momento que eu salvar e eu pedir para ele atualizar o arquivo no servidor, ele já conecta automaticamente no servidor, onde está hospedado o meu site, e já joga os arquivos lá para mim. Então isso aqui é uma ferramenta muito boa que nós vamos ver no curso de desenvolvimento avançado, onde nós vamos desenvolver um site hospedado num servidor remoto, né? Um servidor, até porque quando nós usamos linguagem PHP, nós precisamos estar num servidor. E eu vou optar por fazer num servidor remoto ao invés do servidor local, né? Então, um pouco do site eu vou acabar desenvolvendo localmente e em seguida eu vou acabar também trabalhando com ele de forma remota, certo? Mas para hoje, como nós estamos trabalhando com a parte básica, nós vamos simplesmente trabalhar com ele local. E qual que é a pasta do servidor? É justamente essa aqui, ó, ele já abre na mesma pasta minha, certo? A URL da web, nós podemos fazer o seguinte, ó, eu vou abrir essa minha pasta aqui, ok? Eu vou criar um arquivo aqui, gente, ó, vou criar um arquivo, vou até abrir aqui com o Notepad++, né? Vou criar um arquivo novo, deixa eu fechar todas essas abas aqui, um arquivo novo. Eu vou salvar como, eu não vou colocar nada dentro dele, tá? Simplesmente vou salvar como curso, não é web, né? Web desenvolvimento, aula 6, agência de viagens. Eu vou salvar ele como index.html, tá? Porque o index é a primeira página do site, tá? Então esse nome, eu já comentei com vocês, é o nome básico para o site. Eu só vou salvar ele para eu ter uma referência, ok? Então eu salvei ele ali dentro, ele está em branco, ó, percebeu, apareceu aqui. Eu vou dar 2 cliques nele. Ótimo. Para que ele abra aqui no meu navegador. Então o que eu quero? Eu vou colocar que a URL do meu site é justamente essa aqui, ó. É esse caminho todo aqui. Deixa eu abrir aqui. Jogamos ele aqui dentro.
Vamos salvar, ver se ele vai dar certo. Ok. Vou marcar aqui que o servidor de teste é esse também, né? Teoricamente é isso que nós precisamos. Eu posso vir aqui em configuração avançada, informações locais, colocar a pasta padrão de imagens. Isso acaba me ajudando em alguns momentos aí, né? Mas não é obrigado a gente fazer isso. Vou salvar. Ótimo. Então, perceba que ele já abriu o meu sitezinho aqui do lado. Ok? Beleza. O que é que eu vou fazer então? Eu vou começar a desenvolver as minhas páginas, tá? Mas, como é que será separada essas minhas páginas então? Então, primeiramente, a página index, ela é a página principal. Ela vai carregar a página inicial do site, ok? Mas dentro dela haverá, por exemplo, um arquivo chamado menu, tá? Que esse arquivo menu, ele será simplesmente um arquivo externo puxado, né? Por quê? Porque esse menu será um arquivo separado. Então é justamente esse arquivo que eu vou começar a trabalhar, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo novo em HTML, certo? Vou criar esse arquivo. Esse arquivo menu, eu não preciso iniciar ele com o meu cabeçalho de HTML. Por quê? Vocês vão entender o porquê depois. Eu estarei setando esse arquivo já dentro de uma estrutura pronta, né? Ou seja, quem vai ter esse arquivo com a minha estrutura de cabeçalho, tudo certinho, é o index, né? Ou as outras páginas. Mas o menu não, o menu ele é só um pedaço de arquivo que será puxado para dentro desses outros arquivos aí, né? Espero que eu tenha sido claro, mas essa é a ideia. Então ele não há necessidade de você ter uma tag body ou uma tag HTML dentro dele, tá? Ele vai fazer parte de um contexto todo, ok? Então, eu vou apagar esse arquivo e vou acabar salvando ele como menu principal, ok? Eu vou salvar ele aqui, olha lá, menu principal.html, já salvou meu arquivo, ok? Eu vou abrir um arquivo novo aqui, ó, arquivo novo para vocês entenderem, em HTML, tá? Eu vou colocar o título dele aqui, agência de viagens, certo? E vou acabar salvando como index. Vou substituir aquele que eu criei, tá? Só para ele ficar já com a estrutura. Ok, tá? Então meu index agora ele já possui essa estrutura certinho aqui. O menu principal está em branco, certo? Vou criar um arquivo novo, novamente em HTML. E também vou apagar todo o conteúdo dele, tá? E vou salvar como rodapé. Certo? Tudo sem acento, sem nada. Rodapé. Porque também é a mesma ideia do menu. Ele vai ser carregado de maneira externa. Ok? Muito bem. Então, no próximo vídeo, aí nós começamos a implementar propriamente o menu.